Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Você quer continuar se reabastecendo do poder de Deus? Amém. Glória a Deus. Meus amados, o texto que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Ontem, quando eu recebi a mensagem do pastor Sato, eu ainda não sabia qual que era o tema. Depois ele mandou lá no grupo lá da vigília, no grupo da liderança, e eu vi lá o título, Reabastecendo-se do Poder de Deus. Falei, fantástico. É exatamente isso que nós estamos precisando. Glória a Deus. Como o irmão Júnior já veio aqui, já pregou muito bem, e o tema é o mesmo, pode ser que chova no molhado, pode ser que eu utilize alguma coisa que ele até já falou aqui, exatamente por ser o mesmo tema, mas eu tenho certeza que cada vez que Deus fala alguma coisa para nós, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, jamais, tem um propósito. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, do versículo 7 até o 10, a palavra do Senhor diz: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou fraco, é que sou forte. Aleluia. Vamos repetir essa última parte, meus amados irmãos. Quando estou fraco, é que sou forte. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é necessário que nós entendamos o sentido literário que as palavras estão colocadas aqui. Se pegarmos o texto mais do início, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele está falando de soberba, da autossoberba. Ele está falando aqui do relacionamento que ele tem com Deus. Ele está falando das revelações que ele recebeu de Deus. Ele está falando que subiu ao 3º céu, ele foi elevado ao 3º céu. É uma situação de grandeza essa, se a gente olhar para a nossa total dependência no Senhor e para olhar para a nossa humanidade, entendendo que esse poder não compete aos homens. Mas ele também diz que, mesmo sendo Paulo, esse homem de um relacionamento profundo com Deus, esse homem que foi escolhido por Deus, que teve a sua vida transformada através do poder de Deus, ele não minimiza aqui as palavras para dizer que
ele tem um problema. Ele tem um espinho na carne que por 3 vezes rogou ao Senhor para que o curasse, para que o libertasse desse espinho na carne. E o Senhor fala para ele: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Isso é importante, meus irmãos, para nós entendermos, porque muitas vezes para nós não está em uma situação confortável. Às vezes a gente já imagina que parece que está faltando o cuidado de Deus para conosco, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus não tem mais aquele zelo por nós. E eu te digo uma coisa, meus amados irmãos, quando Deus nos transportou lá do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, não foi para que agora, uma vez que nós já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, não foi para que agora nós ficássemos desamparados, não. Pelo contrário, foi para que agora Deus pudesse cuidar de cada um de nós mais de perto. Foi para que agora nós não pudéssemos de nenhuma forma escapar da sua presença visual. No entanto, meus irmãos, nós somos aqueles filhos mimados. Por que nós somos filhos? A palavra diz lá em João 11, 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, a saber, os que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. Portanto, nós não precisamos ficar temorosos, achando que por não estarmos vivendo uma situação confortável, uma situação de momento, a gente achar que o cuidado de Deus não está sobre nós, porque está sim sobre nós. Deus tem cuidado de cada um de nós minuciosamente. Quando a sua palavra diz lá no Salmo 139 que Ele conhece quando ainda éramos um ser informe, a palavra vai dizer também que não cai um cabelo das nossas cabeças sequer que Deus não tenha conhecimento. Agora, meus irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Como o tema dessa vigília de hoje, reabastecendo-se do poder de Deus. Como bem disse o irmão Júnior aqui, para reabastecer-se é preciso você estar em uma condição de caber mais, de receber mais. Ontem a Renata pregou aqui, falou sobre ansiedade, e falou muito bem, disse muitas verdades aqui, inclusive deixou algumas perguntas aqui de autorreflexão para nós. Dentre elas, uma das perguntas que ela nos fez é que do que nós precisamos para ser feliz, ou alguma coisa nesse sentido. E lá ela deu algumas dicas, algumas sugestões. Você precisa ter um carro bom, você precisa ter bastante dinheiro, e citou mais alguns bens de valor.
E meus amados, respondendo para mim mesmo aquela pergunta, depois eu até comentei com ela lá fora, eu falei: irmã Renata, se eu, para ser feliz, tivesse que ter muito dinheiro, eu estava lascado. Nem eu nem você, meus amados irmãos, para ser feliz nós não precisamos ter muito dinheiro, nós precisamos de Deus, nós precisamos da presença de Deus. E ela citou algumas situações concernentes a pessoas que têm ansiedade, alguns sintomas da ansiedade, mas tem um que ela não citou. Às vezes, pessoas que têm ansiedade, elas têm, a maioria delas, elas têm pavor de lugar fechado, lugar tumultuado, lugar com muitas pessoas transitando, porque elas se sentem, devido ao problema emocional que estão vivendo, elas se sentem sufocadas. E segundo elas, não conseguem respirar. Por mais que busquem o ar tentando respirar, parece que não acham. E certa vez eu ouvi falando de ansiedade, eu ouvi um especialista falando de pessoas que diz que não estão conseguindo respirar. E a pessoa estava explicando, aquele especialista explicando, que a pessoa tem a sensação que não está conseguindo respirar, que não está achando o ar, mas na verdade, aquela pessoa, ela já está com o pulmão cheio, e ela continua tentando absorver mais ar, e ela realmente não consegue respirar, porque ela tem que se livrar do ar que ela já inseriu, do ar que ela já inspirou, para que ela consiga respirar corretamente. E o que é que eu trago de reflexão para nós, meus amados, nessa noite? Nós precisamos nos reabastecer do poder de Deus. Mas para isso é preciso que nós estejamos numa condição de vazio ou de quase vazio. O que é que tem enchido as nossas mentes? O que é que tem enchido os nossos corações? Nós ouvimos muitas coisas durante o dia, nós temos muitas informações, nós absorvemos muitas coisas. Se você abrir uma dessas plataformas aí de redes sociais, você vai ver ali um monte de informações, e você vira a página, um monte de desinformações, e você começa a ler aquilo, começa a ouvir, você já não sabe o que é mais informação, o que é desinformação, e você acaba absorvendo aquilo, e você absorve um pouco de uma mensagem, um pouco de outra, e você vai se enchendo com aquilo, enchendo a sua mente, enchendo o seu coração, que você, o seu pulmão, o seu coração e a sua mente fica igual ao pulmão daquela pessoa que não está conseguindo respirar, com a sensação de cheio. Então, meus amados, a minha oração nessa noite é que nós nos esvaziemos de tudo aquilo que está ocupando o espaço que devidamente é de Deus, e que nós abramos nos nossos corações esse espaço para que o poder de Deus recaia sobre as nossas vidas. Aleluia. Meus amados irmãos, o crente é para ter autoridade na palavra de Deus. O crente não é para estar sofrendo com medo.
com medo das coisas que irão acontecer, das coisas do porvir. O futuro pertence a Deus. Nós só precisamos entender que Deus está no controle de tudo, inclusive das nossas vidas. É Deus quem nos governa, é Deus quem nos controla. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós ficamos entristecidos, aborrecidos, com afrontas, com perseguições. Como disse a palavra aqui, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições. Mateus 5:11, melhor dizendo, vai dizer: bem-aventurado serás quando vos perseguirem por causa do meu nome. Se estão te perseguindo, meus amados irmãos, é pelo nome de Cristo. Dê glória a Deus, aleluia. Se o diabo está te perseguindo, você acha que o diabo está te perseguindo por causa do amor de Cristo? Dê glória a Deus, você está fazendo a coisa certa. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Tenha certeza disso. Deus está no controle, meus amados irmãos. Meus irmãos, quero contar aqui os 2 breves testemunhos que já aconteceu comigo. Tinha até mais para contar, mas devido ao tempo. Uma vez tinha uma situação que estava me consumindo, estava me chateando, eu estava angustiado com aquela situação. Que situação era essa, meus amados irmãos? Eu tinha contratado um motorista para trabalhar lá com a gente, num veículo que estava no meu nome, e esse motorista, ele colocou mais de 40 pontos na minha habilitação, e a minha habilitação venceu, eu precisava renovar, e estava carregada, precisava esperar aqueles pontos expirarem, cair abaixo de 4 para que eu conseguisse renovar. E teve um dia, eu estava assistindo um jornal à noite, sentado no sofá de casa, e estava andando com a habilitação vencida por aí, vendo a hora separado numa blitz, enfim. E eu sentado no sofá de casa assistindo o jornal. Aí acabou o bloco do jornal, foi para o intervalo, e eu sentado ali, aí me veio à mente a situação da habilitação. Eu falei: Senhor, orei ali o Senhor: Senhor, resolve essa questão para mim, me ajuda, resolve essa situação para mim, está complicado. Eu estava em dias já próximo de viajar e precisava da habilitação para viajar, e não tinha habilitação, tinha uma habilitação vencida. E eu dando ideia para Deus, que seja em sonho de alguma coisa, fala comigo, mas me dá uma resposta acerca dessa situação. E naquele momento, meus amados irmãos, que eu estava sentado no sofá, o jornal tinha ido para o intervalo, eu continuei sentado orando ao Senhor. E eu falei: Senhor, fala, que seja em sonho, de alguma forma fala comigo. Naquele momento eu adormeci ali no sofá e comecei a sonhar. Naquele momento, acordei quando voltou o jornal, quando recomeçou, que faz aquele barulho, eu acordei. Nesse momento, nesse instante, eu não sei quanto tempo leva entre um intervalo de um jornal, entre um bloco e o outro. Mas esse período foi suficiente para eu orar, para eu dormir, para eu sonhar e ter a resposta de Deus, dizendo: pode ir lá na clínica, que isso aí já está resolvido. No dia seguinte eu fui, cheguei lá, já fui atendido, fiz todos aqueles procedimentos, já saí com aquele, um comprovantezinho que você já pode dirigir até os 15 dias próximos até a chegada da habilitação.
essa foi uma das minhas conversas com Deus. Foram muitas. E quase sempre Deus me respondeu de imediato. Teve uma outra situação de um colega de trabalho, eu já contei isso aqui também. Um colega de trabalho que volta e meia sempre ligava pedindo dinheiro emprestado. E um cara mal pagador, não gostava de pagar, levava no embromation, no enrolation, enfim. E eu falei: Senhor, um dia ele me mandou uma mensagem, eu falei: Senhor, tá, a tua palavra diz que não negues a quem te pedes emprestado. Tá, eu orando, eu estava até com a Bíblia em cima da mesa, lá no meu cantinho que eu gosto de ficar. A tua palavra diz que não negues a quem te pede emprestado. E se a gente já sabe que a pessoa não paga, ainda assim a gente deve emprestar? Eu falando para Deus, na minha oração, e na mesma hora Deus falou comigo: sabe essa pessoa que te pede dinheiro emprestado e não te paga? Eu estou ouvindo, Senhor. Ele disse: se fosse você que precisasse, ele não te emprestaria. E eu falei: eu sei disso, Senhor, porque quando Deus fala alguma coisa que a gente quer ouvir, nossa, aquilo nos enche. Eu falei: eu sei disso, Senhor, o Senhor está certo, o Senhor está certo. Só que Deus não tinha acabado de falar ainda, Ele ainda estava falando. E Deus disse: é por isso que eu dou a você a condição de emprestar e não a ele. Essa foi mais uma das respostas de Deus comigo instantaneamente, imediatamente. Teve várias outras situações que eu poderia estar contando aqui, mas eu quero finalizar voltando aqui para a palavra. Que o apóstolo Paulo, ele finaliza a mensagem dizendo: quando sou fraco, é que sou forte. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque quando nós estamos na condição de fraqueza, nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós entendemos que nós não temos a capacidade de fazer nada sem a permissão de Deus, nós entendemos que nós somos totalmente dependentes dEle, nós entendemos que é Ele que está no controle de tudo. Quando nós nos achamos numa situação confortável, acha que está tudo bem, a maioria das vezes nós não temos o poder de resolver as coisas. Sabe por quê? Porque nós nos achamos autossuficientes e achamos que aquilo que nós sabemos, aquilo que está no nosso controle, que nós achamos que está dentro da nossa intelectualidade ali que nós dominamos, na verdade não está. É necessário nós estarmos em uma condição de vazio, para que a presença de Deus venha te encher, e Deus diga: ei filho, eu estou contigo, eu estou no controle. Meus irmãos, todo mundo já foi criança aqui, principalmente os meninos, que sempre gostam de... Sempre aparece, né, sempre tem uns desafetos pela escola, não é verdade? Sempre a gente arruma uns probleminhas ali, né, pastor Vandir? Sempre arruma umas briguinhas ali, e às vezes você arruma uma briga lá, e no outro dia você vai para a escola todo cabisbaixo ali, meio que se escondendo, com medo dos meninos, porque os meninos ali juntam ali uma meia dúzia ali para querer te pegar, e você vai meio cabreiro ali, se escondendo. Mas quando o pai da gente vai deixar a gente na escola, como é que a gente chega lá na escola? Peito estufado, né? Peito estufado, pisando em pé de menino quem estiver na frente. Assim é quando a gente está caminhando com Deus, meus irmãos. Nós não tememos nada,
Porque não é que o diabo nos respeite, eles respeitam o nosso Pai que está conosco, dizendo: ei, aí não, esse filho é meu, esse me pertence. Aleluia.